quanto a manuais de organização. Então, alguns tipos de manuais administrativos. Um manual de organização, um manual de políticas ou de diretrizes, um manual de processos administrativos e um manual de formulários. Então, a gente pode ter a organização estipulando as diretrizes da organização num manual. Isso pode ser feito para ser entregue para o funcionário, pode ser feito para entrega aos próprios clientes. Um manual de processos administrativos, em geral, é um manual interno, utilizado só pelo setor que vai desempenhar aquele processo. E um manual de formulários. Se a organização é uma organização que tem muitos formulários, o que é possível, ela pode ter um manual de formulários. No conjunto de slides preparados sobre manuais, a gente tem que um manual de procedimentos é um instrumento de trabalho do administrador para apropriar o modo de produção. Então, o que é chamado de manual de processos administrativos ou manual de procedimentos, a gente tem que, este tipo de manual contém a transcodificação do fluxograma. Então, o fluxograma, a análise dos fluxos, pode ser manualizada. E para que serve isso? Serve para que a gente tenha essa padronização, para que se uma determinada pessoa sai, outra pessoa possa entrar e fazer exatamente como era pré-determinado de se fazer aquele determinado processo. Serve para que a organização não perca a sua história, o seu modo operandi, que isso esteja registrado e que qualquer um possa fazer e fazer de uma forma bem feita, que é a que está registrada. Os manuais são muito utilizados pelas organizações que já tiveram a sua certificação pelas normas ISO. Elas seguem o manual, e inclusive o manual de qualidade que não está aqui é um manual que é um manual rígido, é um manual que contém todos os procedimentos da organização. E eu gosto muito, eu acho que o manual nos dá esse direcionamento, propicia também a tomada de decisão, dá essa organização, ordenação das atividades, das funções, dos processos, enfim. Algumas razões, vocês têm aqui nos slides, para implantar um manual de procedimentos, apropriar o modo de produção, quer dizer, identificar o modo de produção, escrever os processos operacionais de forma racional, lógica, estruturada. Então, quando vai se montar o manual de procedimentos, tem um trabalho em equipe muito importante, um trabalho em grupo para se desenhar essas funções, né? Traçar o fluxo e aí manualizar. Veja a importância que ele tem como planejar, organizar, coordenar, controlar, comandar os recursos da empresa que atuam nos processos, porque, claro, se ele tem todos os procedimentos, tudo que é desempenhado, tudo que é executado dentro da organização, ele me possibilita isso, né? O manual de procedimentos me possibilita enxergar todos os processos da empresa. Definir o papel organizacional de cada funcionário, então é importante que eu também possa ter no manual de procedimentos o que cada um desempenha, né? Então é preciso aí um trabalho junto com a área de recursos humanos, identificação dos cargos, das tarefas, ter isso também manualizado. Eu posso ter um manual de recursos humanos de tarefas, por atividades. É uma ferramenta importante para a administração do tempo, se a gente tem bem claras quais são as atividades. Padronizar, desenvolver e manter atualizados os procedimentos operacionais. Como eu disse lá no manual de qualidade, todas as atividades que são feitas são registradas e devem ser feitas daquela mesma maneira, pelas diferentes pessoas que estão aptas a executá-las. Eliminar dúvidas rotineiras, quer dizer, eu tenho uma dúvida de um procedimento, eu vou no manual e vejo como está escrito. Visa reduzir custos também, flexibilizar rotinas de trabalho. Interessante que o manual ele não tem a função de engessar, ele precisa ser feito juntamente com o usuário, com quem desempenha aquelas atividades, e ir lá verificar o que cada um faz, como faz. Ele é uma decorrência também do QDT, do fluxograma. Então, o fato da gente conseguir ordenar, utilizar adequadamente essas ferramentas de organização, sistemas e métodos, ela vai culminar no manual.
o manual de procedimentos ela é a junção de todas essas ferramentas. E o interessante é que flexibilizar rotinas de trabalho, que se eu coloco exatamente a melhor forma de fazer, eu consigo ter essa flexibilização, ou seja, eu tenho o fluxo, eu tenho o processo, mas ele foi o melhor processo possível. Então, nesse sentido, para estabelecer os canais de comunicação, então, no manual eu consigo ver quem comunica com quem, quais são as relações. Serve para definir um desenvolvimento tecnológico, definir os níveis de alçadas, definir o destino das informações, documentar os procedimentos, recompor o poder, criar indicadores de resultados, criar os relatórios gerenciais. Então, como eu disse, como ele é o resultado final, né? O resultado das ferramentas todas desempenhadas, ordenadas, ele vai me possibilitar a geração de que relatórios são necessários de acordo com cada atividade ou com cada departamento. Algumas características que devem ter os manuais: ser de fácil leitura para o público-alvo, ser didático, ter um raciocínio lógico de apresentação, atualizado, os manuais de qualidade, para cada atualização é registrada essa atualização, quer dizer, até a data tal era esse manual, eu posso fazer uma revisão do processo e alterar esse processo, mas daí eu tenho que alterar o manual. Então, é interessante que ele serve como esse guia de como vai funcionar a organização. Ele deve ser elaborado por quem? Pelo administrador, pela assessoria administrativa, quem está fazendo essa assessoria dos sistemas e métodos, esse analista de processos. Também pode ser contratado uma assessoria, uma consultoria externa para que faça essa revisão das ferramentas e aí a manualização. No conjunto de slides, vocês têm um manual de procedimentos com alguns campos específicos. Então, aqui um exemplo, identificando o código, quando foi aprovado, qual a data, a paginação, qual é o objetivo daquele manual, qual é a vigência e campo de aplicação. Então, vejam que é uma ferramenta bastante completa, não é somente listar quais são os procedimentos, mas ter essa identificação toda porque ela é o histórico da organização. Levar em consideração que orientações, os procedimentos em si, o tempo de um ciclo inteiro do processo, quais os indicadores que eu necessito para medir a eficiência desse processo, se ele tem alguns links, algumas normas, anexos, né, referências. Então, são dados todos que tem, porque o manual de procedimentos ele é esse guia completo de como se desempenham as atividades, né? Então, vocês têm ali um exemplo de compra de materiais, qual que é o objetivo. Então, esta norma tem por objetivo padronizar os procedimentos relativos à compra de materiais. Então, estou padronizando um determinado procedimento, quando que ela entra em vigor, de quem é a competência, as orientações todas de como fazer o cadastro de fornecedores, ordem de compra, como receber as ordens de compra, selecionar os fornecedores. Então, vejam que todo o procedimento está lá, a norma, está a portaria de quem aprovou, de quem revisou esse procedimento, qual é a data. Os procedimentos eles estão sempre numerados. O tempo do ciclo, então, para esta rotina de 48 horas. O indicador de que a gente tinha comentado, o percentual de compras de materiais permanentes, por exemplo, pode ser um indicador de medida de eficiência. Isso pode ser buscado no fluxograma, né? E a gente tem, por exemplo, na ABNT também algumas referências lá de manual. Muito bem.